Essa música está marcada na memória de muitos mineiros saudosos da primeira emissora do estado e que completaria 70 anos. Por mais de 2 décadas, a Itacolomi levou aos lares de Minas os acontecimentos do mundo e as emoções dos esportes, além da cultura e das artes. Uma história que teve início pela ousadia do jornalista Assis Chateaubriand, um dos nomes mais importantes da história da comunicação no Brasil. A TV Itacolomi entrou ao ar no dia 8 de novembro de 1955. A verdade é que ela poderia ter estreado 4 anos antes, pois sua concessão foi entregue pelo governo federal ainda em 1951. Porém, por motivos políticos, a estreia precisou ser adiada várias vezes. Quem trouxe a televisão para o Brasil foi o Chateaubriand, que ficara encantado ao conhecer a tecnologia numa viagem que fez aos Estados Unidos. Ele já tinha iniciado um projeto para integrar todo o país por meio dos jornais, o que se tornou os Diários Associados. O passo seguinte foi fazer isso por meio da televisão, o que não foi fácil, já que a mídia era bem diferente dos dias de hoje. Naquela época, não havia no Brasil tecnologia para gravar os programas. Por isso, toda a programação da emissora era feita ao vivo, desde os jornais e programas esportivos até os teleteatros e futuramente as novelas. Os profissionais tinham que ter muito jogo de cintura no estúdio, já que, se errassem, não tinham como voltar e fazer de novo. Teatro em televisão é diferente. No palco você trabalha num cenário com uma plateia que está lá para te aplaudir, tudo. Na televisão você trabalha em função da imagem que as câmeras vão pegar. E eram 2 câmeras, no máximo 3 câmeras no estúdio. Não tinha esse negócio de 30 câmeras, você grava simultâneo, depois vai editar tudo. Era ao vivo. Acertou, errou, o câmera desfocou, etc. Não tem como voltar atrás. A televisão era uma grande novidade. Os profissionais na frente e atrás das câmeras tinham vindo do rádio, do jornal impresso ou do teatro. Ninguém tinha experiência naquilo. A descoberta também vinha do público, já que poucas casas tinham aparelhos de televisão. Acontecia de lojas e restaurantes colocarem televisores na porta para atrair o público, e as calçadas ficavam lotadas de pessoas curiosas com essa novidade. O jornalismo estreou na programação da Itacolomi logo nos primeiros dias, mas no comecinho não havia repórteres. Isso porque não havia como fazer gravações na rua. O que havia eram editores que escreviam as notícias a partir das reportagens do Estado de Minas e da Rádio Guarani para os locutores lerem no estúdio. Depois de algum tempo é que passou-se a ter repórteres e cinegrafistas que iam para as ruas registrar os fatos. Foi pela tela da Itacolomi que os mineiros assistiram a acontecimentos próximos deles, como a reconstrução da barragem da Pampulha, que havia se rompido em 1954, as enchentes que atingiram a capital nos anos 60, o desenrolar do golpe militar de 1964 e a tragédia da Gameleira, em 1971. O que acontecia no mundo também não ficava de fora com as notícias que chegavam pelas agências internacionais. 1969. O homem deixa o seu habitat, o planeta Terra, e pela primeira vez se transfere a outro corpo celeste, a Lua. Os maiores sucessos do começo da Itacolomi eram os teleteatros. Praticamente todos os dias havia alguma grande peça encenada nos estúdios da emissora no edifício Acaiaca. Os textos geralmente eram de clássicos do teatro, como Romeu e Julieta de Shakespeare. Com o tempo, surgiram também produções nacionais. Para executar as peças, a Itacolomi contava com um elenco de atores e atrizes próprios, mas muitas vezes eram trazidos artistas famosos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nomes como Fernanda Montenegro, Daniel Filho, Ítalo Rossi, Lima Duarte e Grande Otelo vieram para Belo Horizonte atuar no teleteatro do Canal 4. Não era só quem estava na frente das câmeras que precisava ter um jogo de cintura. O pessoal da técnica também tinha que saber improvisar. Tinha uma cena lá que o cara falou assim, olha, você tem que alugar um jumento no Parque Municipal e trazer aqui no estúdio. Nós entramos pelo porão, conseguimos botar o jumento dentro do elevador, ele levou para o 24º andar, o jumento quietinho, dentro do estúdio, ao vivo e a cores. O jumento empacou. Para botar esse jumento dentro do elevador, é que foi a farra, que um segurava a pata dianteira, o outro a traseira. O esporte também foi um dos pilares da programação da Itacolomi, pelos programas de mesa redonda e pelos noticiários, mas principalmente pela jornada esportiva, onde eram transmitidos jogos de futebol. A primeira partida que foi ao ar na TV Mineira foi entre Atlético e Vila Nova, no antigo estádio de Lourdes, poucos meses depois da inauguração da Itacolomi. Na ocasião, o Galo jogou de uniforme branco,
já que a imagem preta e branca da televisão poderia confundir os telespectadores, pois o uniforme tradicional do Atlético ficaria idêntico à vestimenta vermelha e branca dos jogadores do Vila Nova. Depois dessa primeira experiência transmitindo o futebol, a equipe da Itacolomi seguiu forte nas transmissões. Torneios que não existem mais, como o Rio-São Paulo, a Taça Brasil, o Robertão e a Taça Belo Horizonte foram ao ar pela emissora. O Campeonato Mineiro era o destaque pela disputa ferrenha entre Cruzeiro, Atlético, América e os times do interior. E foi assim, com todo mundo aprendendo junto como se fazia televisão, que os primeiros anos da primeira emissora de Minas Gerais ficaram para a história. No episódio de amanhã, do especial TV Itacolomi 70 anos, vamos contar como era o jornalismo da emissora e o trabalho incansável de quem levava os principais acontecimentos do dia para os lares dos mineiros.